Oi, musicais! Seja bem-vindo ao canal da Musicuidar. Eu me chamo Caroline Santos, sou musicoterapeuta e hoje estou aqui para falar com você sobre um tema muito importante: o que fazer na primeira sessão de musicoterapia com meu paciente. Se você está começando agora, ainda vai embarcar aí nessa área que é tão linda que é a nossa musicoterapia, fica aqui nesse vídeo porque pode ser que ele venha te ajudar. Vem comigo! Pois é, primeiros atendimentos em musicoterapia. Como ficamos? Ficamos um tanto ansiosos, verdade? É normal a gente sentir a insegurança de começar em uma área. Todo começo traz consigo as suas novidades e isso muitas vezes traz uma ansiedade. Mas é fato que quando utilizamos de algumas estratégias, elas podem nos apoiar nesse processo. E é isso que eu quero compartilhar com você hoje. Algo que eu já quero deixar aqui com você, que é importante você guardar, é que a sua primeira sessão de musicoterapia será a primeira sessão de muitas outras. E ela te trará aprendizados e muita experiência que você poderá ali cada vez mais ir modulando e encontrando o seu método de trabalho, a sua forma de comunicar aquilo que você quer naquele momento com o seu paciente. Também a questão do seu público-alvo. Então, se você tem isso muito bem definido, ótimo. Mas se você ainda está naquele processo de conhecer os públicos para depois, de fato, entender aquele que é o que você mais se identifica, é preciso que você esteja atento a cada sessão que acontece, o que acontece nessa sessão. Então, as primeiras sessões são importantes, como também toda a sua caminhada enquanto profissional. É sempre importante entender que, enquanto profissionais, nós estaremos aprendendo algo novo todos os dias. E isso fará parte do processo, porque enquanto profissionais que lidamos com a subjetividade, por exemplo, da área que é a musicoterapia, é importante sempre buscarmos aprender algo para entregar o melhor para os nossos pacientes. Então, respira fundo que vai dar tudo certo, tá bom? Depois de toda essa introdução, quero pontuar com você apenas 4 passos muito importantes para você se atentar nesse primeiro atendimento. Eu gosto sempre de pontuar que aqui eu vou estar focando mais no público infantil, porque é o público que eu atendo, mas se você vê que encaixa bem para o seu contexto, é só você pegar essa dica e adaptar. Combinado? Vamos lá! Bom, o primeiro ponto é entender que nessa primeira sessão de musicoterapia, o foco ali não é a intervenção. Ali você estará iniciando o seu processo de construção de vínculo com o seu paciente. Então lembra, o processo começa com a anamnese, certo? Então você conversou ali com a família, conversou ali, caso você atende um paciente adulto, você conversou com o seu paciente, você passou por esse processo de entender o perfil, qual é a demanda, quais são os objetivos, tudo certo. Então nesse primeiro atendimento, foi passada essa perspectiva pela anamnese. Agora você estará lá, presente, não só com os seus ouvidos, mas com o seu olhar enquanto terapeuta. Então é uma primeira sessão importante para se observar e entender que o que se espera ali é iniciar esse contato, esse vínculo que será formado, porque é algo que é muito importante a gente entender. É que o vínculo terapêutico ele é a base dessa jornada. Então, se você constrói um bom vínculo terapêutico com o seu paciente, isso vai te ajudar para que quando você traga a sua intervenção, para que quando você traga as suas estratégias, os seus objetivos para a sessão, aquilo seja recebido, aquilo seja acolhido. Por quê? Porque vai fazer sentido para o seu paciente. Vínculo é confiança, é segurança. Então, você está ali, principalmente no atendimento infantil, é algo novo para a criança, é um ambiente novo, o profissional é novo, os instrumentos muitas vezes são novos, assim, no sentido de que aquela criança muitas vezes não tem um contato com aqueles instrumentos. Então, é um ponto importante para se ambientalizar, é um ponto importante para essa criança, para esse paciente criar uma confiança com o ambiente, com o terapeuta, com os recursos. Então, novamente, respira.
Então é isso, eu sempre falo, acolha antes de intervir. A intervenção, ela vem depois, até porque você ainda está nesse processo de criar esse vínculo para avaliá-lo, para então você poder intervir. Então, passo a passo, com calma. Número 2 e não menos importante, vamos lá, qual seria a minha orientação? Evite o excesso de estímulos. Então, nessa primeira sessão de musicoterapia com o seu paciente, você não precisa tocar todos os instrumentos que você tem no seu setting musicoterapêutico. Não, tenha calma. Você vai ser atento até nisso. Quais são os instrumentos que você quer deixar no seu setting para essa primeira sessão? A família já trouxe algum instrumento que essa criança ela já costuma ter contato? Que ela gosta ou que ela já demonstrou algum interesse? Ou não, a família ainda não pontuou. Então eu quero colocar alguns percussivos, alguns melódicos, mas veja isso muito bem. Não encha o seu setting com muitos estímulos, porque não vai ter somente aquela sessão para essa criança conhecer todos os recursos. Então muitas vezes é muito comum no início da jornada profissional em musicoterapia essa necessidade de que a gente tem que tapar esses buracos muitas vezes de silêncio na sessão, quando na verdade a criança ainda está ali explorando, ela ainda está ali conhecendo. E a gente entende que as pausas, o silêncio na música, ele tem um papel importante, é essencial. Então muitas vezes na nossa sessão, eles vão acontecer também com um objetivo. É importante você traçar esse objetivo. Dica número 3, que também é muito importante para mim, saiba que muitas vezes você vai planejar a sessão de um jeito, com os recursos daquele jeito, e pode ser que o seu paciente não vá por aquele caminho. Então tá, como que eu posso resumir esse passo, essa dica número 3, melhor dizendo? Saiba improvisar. É basicamente improvisar no sentido de que a improvisação na musicoterapia é uma ferramenta que você provavelmente já conhece e que ela vai nos ajudar enquanto terapeuta a ter ali mais de uma estratégia de estar com esse paciente, se comunicar com esse paciente, muitas vezes quando uma outra canção trazida ou um outro repertório que foi ali explorado não foi engajado. Então a improvisação nesse momento vai te ajudar a você trazer esse paciente de algum modo para esse envolvimento musical. E às vezes pode ser que esse paciente ele não engaje com você de primeira, até porque, como já foi dito, é tudo muito novo. Esse paciente também está ali em processo de adaptação. Mas você pode sim improvisar com esse paciente, tentar atraí-lo para um campo melódico, para um ritmo que o convide. São opções. Se você quer saber mais sobre improvisação musical, tem um vídeo já aqui no canal, eu vou colocar o link aqui ou então lá na descrição desse vídeo, onde você pode saber mais sobre improvisação. Mas quando eu falo também do improvisar, eu também digo no sentido de outras atividades. Então, muitas vezes você preparou ali uma atividade inicial de exploração mesmo dos recursos ali, dos instrumentos. Muitas vezes essa criança não explorou. Então, o que você pode fazer? E aí é um ponto que eu sempre falo, volta lá para a anamnese. Na anamnese, o que os pais trouxeram quando é criança? Eu sempre falo, né, o que os pais trouxeram. Então, essa criança, ela gosta de recursos de encaixar, então é importante que eles estejam de fácil acesso. Mas e a música? Ela vai acontecer. Mas você vai precisar ali criar, construir esse caminho para chegar até esse acesso. Eu gosto de citar um exemplo de um paciente que eu tive que ele amava escorregar os brinquedos. Então, sempre fazia aquele movimento de escorregar, aquele padrão, né, repetitivo. E nesse movimento de estar construindo ainda com ele esse caminho musical, explorando alguns sons, né? Porque você começa às vezes, não já
com músicas ali, mas com as sonoridades que a gente trabalha na musicoterapia. E a gente começou a fazer o quê? Os instrumentos de escorregadores. E era muito legal que quando o boneco ele escorregava pelo instrumento, ele causava um som ali, ele despertava, se era de corda, alguma sonoridade acontecia. Então, a música, os sons, melhor dizendo, foi acontecendo até chegar na música. Então, é você saber, você estar aberto, você ser flexível e estar ali. Que já é a quarta dica que eu ia dizer. Já puxo aqui o gancho da quarta dica, então. Esteja presente. Ué, mas eu vou estar ali presente na sessão. Estar presente com o seu paciente vai muito além do que você só estar ali na sala. O olhar clínico, a atenção em seu paciente, vai exigir que você esteja ali, presente de fato, analisando, observando, interagindo. Então, muitas vezes nessa primeira sessão, com essas ansiedades e angústias, a gente vai pensando o quê? Numa performance. E não é esse o objetivo. Não é fazer a melhor música. Ela vai acontecer em algum momento. Mas é você estar ali presente. Até porque, depois dessa primeira sessão, algo que também eu posso dar aqui como uma dica bônus é: faça as suas anotações. Registre o que aconteceu nessa sessão. Como o seu paciente reagiu aos sons. Como ele entrou no ambiente. Quais foram os instrumentos que mais convidaram a interação dele? Teve algum? Não teve nenhum? Esse paciente, ele buscou por você em algum momento dessa sessão? Sabe, são tantas perguntas e são tantos registros que podem te ajudar nas próximas sessões, que isso só vai potencializar o seu trabalho ali com o seu paciente. Então, estar presente é ter essa visão de estar ali naquela sessão, observando esse paciente e preocupado em, primeiro ponto, preciso construir o vínculo. Será a base que trará no caminho terapêutico aberturas importantes com o meu paciente. Entendeu? Ficou claro? Me fala aqui nos comentários. Se ainda ficou alguma dúvida, vai ser um prazer te responder. E novamente, eu encerro esse vídeo dizendo, fica tranquilo, porque você vai começar os seus atendimentos e você vai observando que com a prática você vai treinando cada vez mais o seu olhar clínico, a sua presença e, consequentemente, oferecendo cada vez mais um melhor atendimento aos seus pacientes, tá certo? Grande beijo da tia Carol. Ah, calma. Calma aí. Às vezes eu esqueço que a gente tem que conversar aqui nesse final. Calma. Você já conhecia esse canal ou você chegou aqui por agora? Se inscreve, porque eu sempre estou buscando trazer conteúdos importantes para cá. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder quando eu postar algum vídeo e também deixa aquele like se você achou que esse vídeo te ajudou de alguma forma, tá bom? Grande beijo da tia Carol e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!